Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã, seja bem-vinda. Bem-vindo e bem-vinda, né, a esse espaço de reflexão. É sempre um prazer tê-los aqui conosco. Vamos refletir hoje acerca da passagem bíblica do Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 51 até o versículo 56. Eu estou lendo aqui na versão NVI. Se você estiver lendo numa versão revista corrigida, revista atualizada, talvez você tenha algumas palavrinhas a mais, outras palavrinhas a menos, mas o teor do texto é o mesmo, tá certo? Então vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente, indo estes entrar num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. E foram para outro povoado. Que Deus faça viva a sua palavra nos nossos corações. Meus queridos, aqui essa passagem bíblica, ela trata do momento em que Jesus ele está regressando, né? Ele passou Galiléia, Samaria, estava ali trabalhando, ali realizando executando o seu ministério, curando pessoas, falando do amor de Deus, falando das coisas do reino. E agora ele está no caminho de volta para Jerusalém, onde, claro, se daria todo aquele desfecho que hoje conhecemos como a Via Crucis, né? A gente tem essa narrativa, né? Então esse capítulo 9 ele faz esse interlúdio, né, entre o momento que ele começou o seu ministério e o finalzinho. Então a gente está aqui praticamente na metade do caminho. E o que aconteceu? Quando os discípulos, né, chegaram ali, eles estavam voltando, falaram: olha, vai à frente, prepara ele um local para que a gente possa se hospedar. Geralmente era uma casa que às vezes eles faziam tipo um cômodo extra, ou tinha um espaço, até mesmo dentro da casa, que pudesse abrigar algumas pessoas, né? Então essa era a pousada daquela época. Mas aí, como se tratava de uma aldeia samaritana, e como já conhecemos que o samaritano, desde a época pós-exílica, não se dava bem com os judeus, eles rejeitaram recebê-los. Olha, é melhor vocês passarem direto. E aí a gente tem aqui uma situação que é criada entre os discípulos, principalmente Tiago e João. Eles chegam a Jesus e dizem: olha, Senhor, quer que a gente mande cair fogo do céu para consumi-los? E Jesus prontamente fez: peraí, não é assim não. Isso não tem nada a ver com o que vocês estão aprendendo comigo. O que a gente percebe aqui é que há uma rejeição ao povo judeu, e Jesus, entre os judeus, é claro, estaria entre esses que seriam rejeitados. O Tiago e o João demonstram uma pseudo-fé, porque fé não é isso que eles estavam demonstrando, porque isso daí sim é um fanatismo, isso aí é uma forma de um legalismo religioso. E aqui a gente tem como a gente diz assim entre os jovens, né? Jesus chamou seus discípulos na grande e fez assim: olha, venha cá, onde vocês ouviram que eu queria tocar fogo nas pessoas? Como é que essa ideia chegou à cabeça de vocês? A gente olha assim: que absurdo, né? Tiago e João, que absurdo, João. Discípulo amado, Tiago, que absurdo, né? E é interessante, meus queridos, como isso acontece até os dias de hoje. Se alguém pronunciar algo que apenas pareça ou que cheire como uma ofensa ao que nós acreditamos ser cristianismo, já pensamos nos mais variados tipos de represálias. Esses dias saiu uma propaganda aí de uma perfumaria que chamou algumas pessoas, algumas figuras públicas para fazer uma divulgação do Dia dos Pais. Gente, como foi um rebuliço, principalmente no meio cristão. Eu ouvi pessoas dizerem o seguinte: isso é uma afronta à instituição família, porque fulano não é pai, isso não existe, isso aqui. Gente, ó, deixa eu colocar uma coisa pessoal. Eu não senti que isso afrontou a minha família. Eu não senti que esse tipo de propaganda, que essa pessoa que estava ali à frente da propaganda, estivesse ali me desrespeitando ou desconsiderando a minha fé. Às vezes, meus queridos, nós precisamos, antes de querer tocar fogo em tudo,
antes de querer realmente queimar uma empresa, nós precisamos pensar nas pessoas que sobrevivem a partir dessas empresas. Porque a última pessoa que vai ficar pobre com uma queda dos valores na bolsa, com o fechamento de uma empresa, será que essa era a ideia? A última pessoa que vai ficar pobre é o dono. Ele não, quando vê que está caindo, ele muda de ramo, vende as coisas. Mas a gente tem que pensar, sabe em quem? Naquele trabalhador que é o motorista, que é o estoquista, que é aquele que faz o transporte da carga para lá, para cá. A gente deve pensar naquelas representantes, né, as promotoras de venda, que pegam suas revistinhas, colocam nas suas bolsas e saem na casa dos amigos, na casa dos clientes, vendendo os seus produtos. E quando se dissemina, né, um tipo de propaganda contrária a uma empresa, lembre-se que algumas pessoas dessa, a única renda da família, às vezes é essa venda desses produtos, que eles ganham 20%, 30% dependendo da empresa. Então aí você vai perceber, eu quero boicotar essa empresa porque ela foi de encontro ao que eu acredito que é fé. Meu irmão, minha irmã, aprenda uma coisa em relação ao Evangelho. Não é com fogo que nós vamos ganhar as pessoas. Nós vamos ganhar as pessoas sim, com amor, com justiça, com compaixão, com piedade, com solidariedade. Essa passagem bíblica mostra que Jesus ele foi rejeitado numa aldeia samaritana. Sabe o que foi que Jesus fez? Ele foi para outro lugar. Simplesmente isso. Se eu falar de Jesus, meu irmão, minha irmã, para uma pessoa e essa pessoa não quiser, ela não se torna minha inimiga. Isso não é automático. Não quer Jesus, é meu inimigo. Não, onde é que já se viu isso? Meu irmão, isso não está na Bíblia. Se uma pessoa não quer, nós vamos para outra e oferecemos a outra. Nós precisamos entender que o Evangelho é simples desse jeito. Quem complica são algumas pessoas que dizem que a fé ela precisa ser a ferro e fogo. E Jesus mostrou aqui para as pessoas que estavam do lado dele, que estavam vendo suas ações, que estavam ouvindo o seu tom de voz, que estavam vendo o que Jesus estava realizando. Ele disse, olha, vocês parecem que não sabem que eu vim para salvar as pessoas e não para condená-las. Meus irmãos, vamos a cada dia viver de maneira simples o Evangelho. Se a gente perceber que tem algo, a moça que faz a propaganda da margarina, eu não gostei dela, meu irmão, não importa. Você compra aquela margarina se você quiser. Você compra um perfume se você quiser, se você puder pagar por ele, se você achar a fragrância agradável. Mas a gente não fica exalando ódio por aí não, porque isso não converte as pessoas não. E nem mostra que somos mais crentes ou menos crentes. Só mostra que somos intolerantes. E a gente tem que começar a colocar abaixo esse discurso de intolerância. E começar realmente a fazer como Jesus fez. Com amor, justiça, piedade, solidariedade, com cuidado para com o próximo. Lembre-se sempre, meu irmão, minha irmã. Jesus ele comia na casa de pecadores. Aqueles que muitas pessoas às vezes nem consideravam que valesse a pena. Jesus estava com eles. É esse o evangelho que nós seguimos. É esse o evangelho que realmente faz diferença nesse mundo. Que Deus faça que sua palavra encontre lugar seguro em nossos corações. E que possamos realmente mostrar um evangelho de amor para as pessoas que estão à nossa volta. Deus te abençoe, meu querido, minha querida.